privilégio para a gente estar aqui com vocês e acompanhando todo esse desenvolvimento da fisioterapia. E assim como o Youssef talvez comentou, talvez essa continuidade do congresso passado, onde nós apresentamos já algum assunto sobre exercício físico, né? E a responsabilidade ficou muito grande, né? Quando o Bruno me deu essa missão de falar de protocolo de exercício físico do paciente comum ao atleta, eu falei, tudo bem, vamos trabalhar com isso. Ele me falou que ia ser depois da Gisele e do Pablo. Eu falei, lascou. Falei, tá bom, daí eu vim aqui assistir as palestras, e o Youssef apresenta aquela palestra, depois veio o Paulo, eu falei, eu sou o último. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Pensando nisso, pessoal, a gente está no congresso de osteopatia e a gente vem aqui abordar exercício físico. Por que a gente vem trazer isso para vocês? Porque os últimos guidelines nos propõem que a melhor forma de atender nossos pacientes, como por exemplo, dores cervicais, dores lombares, é a associação de terapia manual, seja qual for, terapia craniana, visceral, terapia estrutural, a disfunção que você encontrar realmente no seu paciente associado ao exercício físico. Tá? Então, a gente não consegue mais trabalhar com apenas uma técnica. Então, guideline, imagina, o que é guideline? Guideline é o seu pai falando assim para você, filho, não beba e ande de carro. Se você beber e andar de carro, os riscos são altíssimos, o seu tratamento não dá certo, o seu paciente não voltar mais e você não tem sucesso na sua profissão. Então, guideline é praticamente um pai falando para você facilmente o que você tem que fazer, né? Existem individualidades propostas e a ciência, ela muitas vezes ela precisa ser cadenciada junto com o empirismo clínico, né? Então, porém, o guideline é um caminho que a gente pode começar assim. Pensando nisso, a gente associou algumas teorias, por exemplo, que a professora já falou já. Pessoas com inibido compromete todo o sistema estabilizador, pois há uma inibição recíproca do glúteo máximo. Então não adianta eu entrar com uma repadronização de movimento com pessoas inibidas. Não adianta eu entrar com uma repadronização de movimento com uma simpaticotonia crônica. O paciente vai estar, segundo o Hammer, emitindo sinais de constipação facial por todo o corpo, né? Então o exercício físico ele não é viável sem eu ter um reequilíbrio do nosso corpo. Pensando nisso, como que a gente diferencia pessoas comuns de atletas de alto rendimento? Será que é o mesmo protocolo de exercício físico? Será que essas pessoas comuns necessitam de um padrão biomecânico igual de um atleta de alto rendimento? E o que é atleta de alto rendimento? A gente precisa diferenciar isso. Por exemplo, o vídeo que a professora Gisele mostrou da atleta fazendo o agachamento na terra, ela não é uma atleta de alto rendimento, mas ela está sendo forçada a executar atividades que são propícias para um atleta de alto rendimento. Então, o seu risco de lesão aumenta exponencialmente, né? Então, o que a gente costuma entender de pessoas comuns? Pessoas comuns somos nós, que trabalhamos como professor, como fisioterapeuta, como dentista, pessoas que caminham, pessoas que fazem pilates, um estoquista que precisa da mesma cinemática da cintura escapular do que de um atleta de alto rendimento. Um estoquista necessita dessa cinemática da cintura escapular, que a gente chama de cinética, porque ele movimenta cargas com peso, cargas com pouco peso acima da cabeça. Se ele movimenta cargas acima da cabeça, ele precisa da capacidade de biofeedback do transverso do abdômen para se estabilizar de forma antecipatória a qualquer movimento. Então, igualmente, um indivíduo que faz o levantamento da cabeça com peso, o estoquista, ou até mesmo a nossa avó que lava o bebedor e coloca no varal, é o mesmo mecanismo. Mas será que nós vamos utilizar os mesmos exercícios desses indivíduos para um indivíduo desse? Observe esse vídeo. Isso é um atleta de alto rendimento. Nível de carga horária de treino é mais de 6 horas por dia. Nível de alimentação é mais de 8 a 9 refeições diárias. Nível metabólico dele é altíssimo. E sim, eles fazem reposição hormonal. Então a sistematização dele vai estar alterada. Nós vamos ter uma sistematização totalmente diferente do paciente comum. Então não é viável que a gente
entenda que um exercício físico tem que ser igual ao de um paciente comum. Um atleta. Ainda vocês acham que a gente trabalha da mesma forma com um paciente comum com um atleta? É impossível, né? Esse atleta, esse indivíduo, por exemplo, no caso, ele tem um background. O que é o background? É uma base de desenvolvimento físico muito forte. Isso que diferencia, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno do Cristiano Ronaldo. O Ronaldo Fenômeno, o background dele não foi bom. Foi uma evolução exponencial de massa muscular em um tempo muito curto. O Cristiano Ronaldo, não. O Cristiano Ronaldo teve uma evolução de background onde demonstrou que após os 27 anos, até agora, é o pico da carreira dele, depois dos 27 anos. E normalmente atletas com 27, 28, 29 anos já estão decaindo. O Cristiano Ronaldo fez diferente. Ele está no pico, porque o background dele, a base de sustentação dele foi diferente. Mas o que é base de sustentação? São exercícios físicos. E se o guideline fala para mim que eu preciso trabalhar exercício físico e terapia manual para melhorar a dor lombar, dor cervical, seja o que for, como que eu vou trabalhar exercício físico com um atleta que faz exercício físico? Vamos pensar, por exemplo, efeitos neurofisiológicos do exercício físico. Aumenta o limiar de dor, aumenta a capacidade funcional, aumenta e melhora o sono, dessensibilização da cinesiofobia. Efeitos positivos do exercício físico: diminui a ansiedade, diminui a depressão e diminui o flema. Mas um atleta faz exercício físico todos os dias. Como que eu vou usar o exercício físico para gerar componentes positivos para a minha reabilitação junto ao atleta? Se eu pegar um sedentário ou um praticante de pilates 2 vezes na semana, que isso não é exercício físico, isso não tem os efeitos neurofisiológicos no exercício físico, ele vai necessitar de exercícios mais contínuos e a gente buscar esses efeitos neurofisiológicos, como por exemplo a alteração das citocinas pró e anti-inflamatórias nesse indivíduo, que auxilia o comprometimento no processo inflamatório, do seu processo inflamatório. Então, o que eu vou trabalhar de diferente de um paciente comum para um paciente atleta de alto rendimento? Se o guideline falou para mim, se meu pai falou para mim que eu tenho que trabalhar exercício e terapia manual, aí eu penso, mas o atleta já faz exercício. E a professora Gisele mostrou aquele vídeo de um atleta de alto rendimento, ou de um lutador de jiu-jitsu de alto rendimento, porque ele não consegue ficar 1 minuto na prancha, ele não é atleta. O background dele é totalmente disfuncional e totalmente inadequado. Se a gente falar realmente de atletas que têm uma base boa, a gente vai apresentar extrema dificuldade de diferenciar os protocolos para um paciente comum, para um paciente de alto rendimento. Para um paciente comum, a gente utiliza uma evolução simples, passando de exercícios fáceis para exercícios difíceis, de exercícios simples para exercícios complexos, de exercícios conhecidos para exercícios desconhecidos, de exercícios estáveis para exercícios instáveis, para assim alcançar o que nós chamamos de amplitude de movimento preservado. Tá? No momento em que a gente consegue trabalhar essa evolução com os nossos pacientes comuns, a gente consegue desconectar ele de uma biomecânica inadequada durante os seus movimentos do dia a dia. Quando a gente pensa no paciente comum, a gente pensa no que o professor Pablo falou. Quantas vezes a gente agacha por dia? O vaso sanitário é mais baixo que essa cadeira. Não é verdade? Né? Então a gente tem que pensar realmente nesse padrão evolutivo. Quando a gente pensa nesse padrão evolutivo, a gente pode evoluir de uma maneira bem sucinta e bem subjetiva, utilizando pesos corporais, depois um pouco de carga, depois movimentos integrados. Então nunca vou usar movimentos complexos em 3D, rotação, inclinação, para pacientes que estão chegando. Um exemplo básico que a gente faz em questões funcionais: músculo quadrado lombar, qual é a função? É a inclinação de tronco e sustentação durante a marcha. O que a gente utiliza a grande massa nos fisioterapeutas para fortalecer quadrado lombar? Inclinação lombar. Sabe qual é o melhor exercício para fortalecer quadrado lombar? Pegar a sacola de mercado do seu velhinho e sair caminhando. Não é durante a marcha que ele faz as suas fases excêntricas e a fase de estabilização?
Então não adianta eu ficar fazendo movimentos repetitivos no quadrado lombar se durante a função dele e a função dos meus pacientes no dia a dia eu não trabalho ele. Então o que você faz? Pega a charneirinha, peso, o que for que você quiser pegar e pede para o seu paciente ficar caminhando na cama. Você vai estar fortalecendo o quadrado lombar sem fazer a ação dele. A nossa preocupação voltou-se muito para a ação do músculo e não para a função. Né? Qual que é a função do reto abdominal? Não é fazer flexão. A função do reto abdominal é restringir a hiperextensão. Quais exercícios e quais movimentos funcionais levam você a fazer isso? Então é para isso que a gente está aqui. Não é para fazer uma flexão de tronco, e sim para evitar um movimento inapropriado através desse músculo. Por exemplo, desenvolvimento de base, exercícios para o serrátil anterior, parte de discinese, a ponte, exercício magnífico para desenvolvimento de base e evolução de solo, que a gente fala, de exercícios mais estáveis para exercícios mais instáveis, e assim evoluindo com o seu paciente. Mas será que fazer ponte com aquele atleta resolve alguma coisa? Aquele atleta chegou para você, professor, com uma dor lombar, você vai fazer ponte com ele? Ele faz deadlift com 250 quilos. E deadlift a gente usa para trabalhar a hernia de disco. Como que eu vou fazer ponte com esse indivíduo? Eu tenho que entender o porquê que essa lombar está doendo. Será que é visceral ou por causa do uso de anabólicos? Senhor, você está usando muito anabólico, vamos ver suas vistas, vamos ver o que está acontecendo, vamos buscar o seu endócrino para trabalhar junto com você. Será que ele está com uma disfunção osteopática? Mas vamos priorizar o exercício. Nós faríamos ponte com ele? Por exemplo, esse artigo mostra a ativação de oblíquo externo e eretores da espinha mais eficiente durante o agachamento de back squat do que a prancha. E se o eretores da espinha está ativando, a gente sabe que de uma forma compensatória ativa o oblíquo interno e ativa a transverso do abdômen. Então a gente pode sugerir que o exercício de agachamento de back squat quanto de front squat, que é a utilização do peso na frente, ele é mais eficiente do que a própria prancha para fortalecer o core. Atletas de nível olímpico, de levantamento de peso olímpico, utilizam do meio agacho. O que é meio agacho? Professor, me ajuda, por favor. O senhor mesmo. Olhou para mim. Fica só aqui para mim, por favor. Agachamento completo, que o Pablo falou, a Gisele falou, a gente fala que é abaixo de 90 graus. Né? O meio agacho, ele é até 60 graus. Então, os atletas de levantamento de peso olímpico, vamos lá, eles agacham com 100 quilos. Eles colocam até 150 quilos aqui na barra. Faz assim com o braço. Agacha um pouquinho. Aqui. Parou. Olha para frente. Eles fazem a manutenção em períodos isométricos aqui de 2 a 3 segundos, para desligar a musculatura e reativar a musculatura para sair do local. Então utilizam de 110 até 150% da sua capacidade máxima de força para esse determinado exercício, diminui a amplitude para fortalecer core. Eles não usam a prancha, mas a prancha é muito boa para o seu paciente de baixo e médio nível. Tá? Mas quando a gente chega no nível daquele paciente, que é o que a gente está acostumado a atender lá em Bauru, a gente não pode mais trabalhar com esse background mais simples, mais estável. A gente tem que evoluir para níveis muito mais avançados. Por exemplo, esse trabalho trouxe a seguinte história. Um grupo de pacientes com apreciação de discinese escapular, com dor anterior no ombro. Eles não fizeram nada. Simplesmente aplicaram esse protocolo de exercício físico. Exercício simples de ativação de transverso de trapézio de fibras inferiores, de manguito rotador, de serrátil anterior. Ótimo, beleza. Resultados. Melhorou a amplitude de rotação externa, melhorou a amplitude de rotação interna, aumentou a força de serrátil anterior através de eletromiográficos, aumentou a força de rotadores internos. E zerou dor. Beleza. Segundo esse artigo aqui, a discinese não é importante para melhora de dor no ombro. Segundo esse artigo, não houve diferença na cinemática da cintura escapular após 6 semanas de treinamento. Então vamos voltar naquele vídeo no atleta. Será que aquele atleta tem discinese escapular? Ou se tem, será que a discinese escapular realmente está causando dores na anterior no ombro dele? Será que não é alterações biomecânicas finas no seu movimento? Vamos lá. Até eu me formar, os professores aqui mais experientes se formarem,
O grande objetivo do fisioterapeuta era ser fisioterapeuta do quê? Futebol. Sem combinar, eu, professor Gisele e professor Pablo, acabamos entrando no mundo do CrossFit. Nós não combinamos mesmo de falar de CrossFit. Mas hoje, CrossFit é o esporte que mais cresce no Brasil, mais cresce no mundo, mais está gerando dinheiro para o mundo do esporte, tanto para a área da educação física como a área da fisioterapia. CrossFit não é esporte lesivo. As alterações funcionais são lesivas, né? Então, quando a gente pensa naquele atleta de alto rendimento, que é o número 1 do mundo, há 5 anos atrás, até 5 anos atrás ele era o número 1 do mundo, a gente começa a entender esses artigos. O fisioterapeuta ele é muito pragmático, sai um artigo famoso, ele quer seguir aquilo até o resto da vida. Então, esses dois artigos ele fala que não foi encontrado melhorias, foi encontrado melhorias na dor e na função, porém a suposta discinese escapular permaneceu com achados anteriores. Nos dois artigos, houve melhora da dor, houve melhora da função, houve melhora da força muscular, mas a cinemática escapular continua a mesma. Será que a cinemática escapular está lá causando a dor? Será que a cinemática escapular, assim como o dinâmico valgo positivo, que a professora está batendo a cabeça sobre isso, é realmente o grande responsável? Segundo o dinâmico valgo positivo, saiu um artigo sobre cognição, respostas cognitivas. Se você explicar o teste para o paciente, ele melhora, ele não tem o dinâmico valgo. Enfim, o que os autores pensaram? Que talvez a exposição gradual ao movimento com sobrecarga é aquela evolução que eu falei para vocês, do simples para o complexo, do fácil para o difícil, do conhecido para o desconhecido, do estável para o instável. Aumento de confiança, quando o paciente entra para fazer um movimento, se ele entrar desconfiado no movimento, ele não tem uma boa reputação de músculos. Quando você vem para dar uma palestra, você fala bem, se você vier mais ou menos, fala, né, professor? Então é isso que acontece com o recrutamento neuromuscular também. Aumento da tolerância dos tecidos às sobrecargas, aumento da capacidade funcional do tecido sofrer sobrecarga. Exercício físico é nocivo para o corpo. Exercício físico faz mal para o corpo, professor Paulo Rocha. Porém, se você fizer mais de 3 vezes na semana, o seu corpo começa a ter adaptações neurofisiológicas e ter benefícios com essa nocividade. Então, isso que ele fala aqui, ó, que o aumento da tolerância dos tecidos à sobrecarga, aumento da variabilidade motora, biofeedback neural, aumento da capacidade de interagir de maneira mais complexa e dinâmica. Nós não somos treinados para se movimentar mais. Nossa rotina é para se manter parado. Então a complexidade dinâmica faz com que nós nos lesionemos. Então a exposição de exercícios mais complexos, mais fortes, mais difíceis, faz com que nós evoluímos com o nosso corpo, nossa função. Exercício leve não presta para nada. Levantar pezinho de 1 quilo não faz nada. Pontos para atletas não ajuda. Ou você trabalha de média e de alta intensidade. Exercícios de alta intensidade desregula um pouquinho os nossos sistemas. Mas se você conseguir intercalar exercícios de alta intensidade com exercícios moderados e recovery, que a gente fala é o rest ativo, você consegue uma predominância de melhora funcional do seu paciente de forma exorbitante. Vocês lembram da dor anterior no ombro? Então, em vez de passar exercício com elastiquinho, exercício da discinese, do gato, lá do pilates, a gente começa a trabalhar com exercícios mais evoluídos. Como, por exemplo, overhead squat com cargas ascendentes instáveis. Isso aqui são elásticos, né? Esse elástico faz com que esse peso ele fique indo para cima e para baixo, fazendo com que a ativação dessa musculatura, trapézio de fibras inferiores, infraescapular, o serrágio anterior que está aqui mais para dentro, eretores da espinha, trabalho de forma contínua e de uma forma evolutiva, tá? Mais ou menos esse vídeo aqui, ó. Olhem os músculos, ó, trabalhando. Olha aqui agora, olha o peso. Reparem nesse início e reparem no final do exercício, quando o exercício é pausado.
e os pesos começam a trabalhar de forma ascendente e descendente. Olha lá. Nossos atletas hoje, eles fazem isso. Eles estão acostumados a estabilizar cargas em movimentos dinâmicos e complexos. Então nós não podemos mais criar exercícios estáveis para eles trabalharem. Para sua vozinha, para sua tia, para o paciente sedentário, sim. Continuem evoluindo como vocês estão evoluindo. Mas para esportistas de alto rendimento e para atletas de alto rendimento, não. Corta o cordão umbilical com a fisioterapia tradicional e começa a evoluir questões de biomecânicas e cinéticas funcionais. Esse trabalho aqui, ó, foi feito um trabalho com supino, que é o bench press, utilizando essa mesma forma aqui, ó. Então na barra do supino tinha esses pesos com cordões elásticos. Os resultados, ó, na condição de carga estável, levou um aumento do deslocamento instável, antero-posterior. Olha aqui esse aumento do deslocamento. Então a barra com a carga estável começava a fazer assim. Então o biofeedback central do paciente levava muito mais ativação muscular para os músculos para estabilizar essa barra do que para ativar o deltoide anterior e o peitoral, que são os músculos efetores desse movimento, no caso. Então ele fala aqui, ó, houve uma menor ativação dos músculos efetores do movimento durante a execução com sobrecarga instável. Então mesmo colocando um aumento de sobrecarga, porém instável, ele teve uma diminuição de ativação muscular dos músculos efetores, não dos músculos estabilizadores. Os músculos estabilizadores teve aumento da sua função. Maior ativação de bíceps braquial durante a sobrecarga. O músculo nada a ver com o exercício executado, pois a barra começou a gerar instabilidade e começou a ativar outros músculos para gerar estabilidade. Isso mostra a eficiência desses exercícios com cargas ascendentes e instáveis que a gente tem que trabalhar com os nossos pacientes. Porém, tem um artigo que fala que a prancha sobre o Bosu e a prancha fora do Bosu não tem diferença nenhuma e é uma superfície instável. Então vai variar muito de exercício para exercício. Novamente, como foi passado esse tema, a minha vivência hoje é o CrossFit. Eu trabalho com CrossFit já há 5 anos, atendo os principais atletas do Brasil. E o que a gente percebe? Que o CrossFit tem 3 fases de lesão. Fase inicial, onde o indivíduo não tem capacidade funcional nenhuma. Ele vai lá, ele se lesiona. Fase moderada ou fase intermédia, onde o indivíduo está já há algum tempo, tem as capacidades funcionais preservadas, aprendeu a fazer todos os movimentos. Aí o que ele quer fazer? Aumentar a carga. Aí ele se machuca, porque ele não sabe aumentar a carga e o CrossFit não tem o que nós chamamos de periodização de treinamento, em grande parte dos boxes. E a fase final, onde a gente pega um atleta de alto rendimento. Quando a gente pega um atleta de alto rendimento, nós temos que fazer tratamentos finos. É como se você lapidasse o atleta, lapidasse a biomecânica do atleta. Como, por exemplo, aquele exercício que eu passei anteriormente, que é o overhead, a gente pode imaginar o snatch. Quem não sabe, você pega a barra e joga a barra para cima. É muito simples de imaginar isso, pegar a barra e jogar a barra para cima. Mas a maioria das pessoas que fazem isso, eles não fazem a rotação glenomeral anterior, colocando a axila para frente, e sim deixa uma força ascendente sobre o ombro. No momento que você abre a axila, você diminui a força ascendente da carga sobre a articulação glenomeral, aumentando a necessidade de trabalho muscular. E a grande parte dos atletas de alto rendimento terminam o movimento com a axila para baixo, em vez de colocar a axila para frente. Então nós temos várias fases: desenvolvimento de base de um paciente comum, o desenvolvimento de base de um atleta de alto rendimento, e essa parte final, que é o trabalho de movimentos finos, é o trabalho de lapidação do seu atleta. Aqui o exemplo, ó. Nesse momento onde ele mantém um ombro anteriorizado ou rodado internamente, ele vai ter a barra anterior, a sobrecarga de todo o peso sobre a glenomeral. E em momento nenhum ele vai estar utilizando a musculatura como o principal estabilizador. Aqui é o errado, aqui seria o correto. Tá? Outro exercício básico, né? Outra base de explicação rápida: o centro de gravidade, ativação tibial anterior,
falta de mobilidade torácica, faz o indivíduo inclinar o tronco para frente, jogar o braço para trás, aumentar a lordose lombar. Então todos esses componentes vão pontuando, vão somando, vão aumentando a sobrecarga funcional em diversas estabilizações. Então quando eu pego um atleta igual aquele atleta que é o Frone, eu vou pegar e vou fazer isso com ele. Eu vou pegar, eu vou fazer ele agachar, vou trabalhar a isometria nesse movimento, vou trabalhar a rotação, vou trabalhar as habilidades finas, a biomecânica fina. E se está faltando estabilização, eu tenho que entrar com especificidade. O fisioterapeuta, ele tem que saber, quem foi isso? Foi você. O fisioterapeuta tem que saber a biomecânica do esporte, foi você que falou, que ele está tratando. CrossFit é o esporte mais difícil de se trabalhar. Primeiro, ele envolve levantamento de peso olímpico. Segundo, envolve atletismo. Terceiro, movimentos ginásticos. 3 esportes olímpicos. Se a gente já tem dificuldade de entender a biomecânica do futebol, imagine trabalhar com os 3 esportes ao mesmo tempo. Quem que ganha ouro na Olimpíada de levantamento de peso olímpico? Os chineses. Eles trabalham em levantamento de peso olímpico desde os 4 anos de idade. Aí a gente pega no CrossFit, com 30 anos, 35 anos, e quer fazer a mesma coisa que os chineses fazem. Então nós vamos ter uma gama de pacientes muito grande. Mas se vocês não souberem entender o movimento, não souberem a biomecânica desse esporte que só cresce no Brasil, a gente precisa se capacitar para isso, a gente não vai conseguir tratar. Então o que a gente resumiu e entendeu para vocês? Que é diferente o protocolo de exercício de reabilitação de um paciente comum para um atleta. Ativa os mesmos músculos, trabalha com os mesmos pensamentos, porque a biomecânica é a mesma. A biomecânica é a mesma. Pablo da vovó pegando o edredom, colocou no edredom no varal, do indivíduo pegando o peso e jogando o peso para cima. Não muda a biomecânica. O que muda são as necessidades. Aí nós temos que avaliar com mais precisão para a gente desenvolver as habilidades necessárias desse indivíduo. É isso. Valeu.